Hoje falaremos com a Dona Isabel, essa mulher cheia de classe que nos recebeu em sua casa. Bora? Bora, 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 bora. Como já falei, sou uma pessoa comum, trabalhadora. Comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos. Fiz um concurso público, aprovado com 18 anos, fiz um concurso público e me aposentei com 33 anos de serviço. E criei os filhos, casei, estou há 52 anos casada. E nesses 52 anos a gente fez muitas coisas, além dos 3 filhos, há 4 filhos que eu tenho mais um menino também, que é um filho do coração. E viajamos bastante nas férias, aproveitava as férias das crianças, geralmente combinava com as férias do meu marido para a gente viajar, viajava bastante, todas as férias era de lei, viajava. Rio, São Paulo, perto, mas sempre viajava. E depois, então, um pouco mais, quando a gente ficou mais de idade, que aí as condições financeiras ficaram melhores, e a gente fazia viagens maiores, nunca fui para o exterior, mas assim, exterior ainda foi para o Uruguai, Argentina, um lugar onde a gente ia. E viagem de navio, cruzeiro, fizemos 2 cruzeiros. Mas assim, foi praticamente uma vida pacata que eu tive, uma vida bem confortável e correria por causa dos filhos, mas ao mesmo tempo assim, sem atribulações, sem muita coisa assim. Quando me aposentei, eu comecei a ir para o coral e procurar alguma coisa para fazer. Fiz de tudo. Entrei no corte e costura, entrei na aula de pintura, entrei em coral, saí de um coral. Eu acho que ele tem que ter um espírito evoluído, um espírito muito alegre, uma pessoa que, sei lá, eu acho bem livre. Eu tenho essa ideia de palhaço. Olha, o palhaço que me marcou, que eu tinha medo, era aquele palhaço do filme, como é o nome dele, meu Deus? Eu tenho bastante problema de memória. De terror? Esse palhaço que a Roberta tem pavor de palhaço por causa dele, como é o... É It, Coringa? O Coringa é danado. Eu tenho lembranças de palhaço dos circos, aqueles circos de lona bem simples que tinha antigamente, né? Mas eu não consigo lembrar. Eu até liguei para minha irmã perguntando se o nome se ela lembrava um palhaço que eu queria falar para você, mas ela não lembra também, porque como ela era bem mais moça que eu acredito que ela deve ter ido muito pouco, ou se foi muito nova. Mas assim, eu não consegui lembrar. Então eu tenho bastante lembrança daqueles palhaços. Era um palhaço mais gordinho, mais barrigudinho, e fazia bastante umas piruetas e tal, diferente dos palhaços que eu fui ver depois mais tarde, que fazia acrobacias, que eram acrobatas mesmo, palhaços e acrobatas, né? Então, mas essa ideia que eu tenho mais assim saudosa de palhaço são os palhaços que eu vi quando eu era criança, aquele rosto pintado, dando tapa no outro e outro caindo, essas coisas de palhaço mesmo. Então, essa lembrança é a lembrança mais forte que eu tenho da minha infância. Esporadicamente aparecia um circo na época, né? Como eu morava assim em bairro, às vezes o circo ia ali e a gente acabava indo, porque era perto de casa. Então, mas não ia muito. Lembrança na rua, inclusive aqui em Itajaí, eu vi bastante no teatro, inclusive aquele menino que depois sofreu um acidente também, morreu, ele fazia perna longa, mas fazia palhaço também, né? Eu tenho bastante lembrança dele, assim, até quando soube da história, fiquei bem triste. E outros palhaços também que a gente via até fazendo propagandas de loja, e Natal, fora dessa época mesmo, tem bastante lembrança, assim, de palhaço também. E eu sempre paro para olhar porque eu gosto. Eu acho que ele passa uma alegria, passa alguma coisa boa para gente. Olha, Itajaí representa a minha vida, toda a minha vida. Eu nasci e me criei aqui. Aqui eu criei meus filhos, cresci profissionalmente, foi um monólogo, na ProArte. Você, Charles, aquele última apresentação lá, eu amei, amei. A Ivana
as duas mais velhas, elas gostavam de ir. Agora, quem não gostava era a Roberta. A Roberta não podia ver um palhaço que ela corria, ela tinha medo de palhaço. E não sabe por que ela teria esse medo? Nunca soube explicar por que tem medo. Nunca ela soube explicar por que tinha medo. Minha filha, ela é legal, ele é bonzinho, ele está rindo, ele está brincando. Às vezes o palhaço, às vezes dava uma balinha, uma coisa assim, mas ela não queria saber do palhaço. Eles usavam aquelas roupas de cetim, bem largas, bem coloridas, o nariz, nem sempre o nariz era vermelho, eles sempre todo pintado, com o rosto todo de branco, a boca bem grande. Aquelas brincadeiras de bater na bunda do outro, e o outro derrubar, de subir nas costas, de pular, fazer malabarismo e cambalhotas, né? E essas coisas assim, era quase sempre a mesma coisa, não tinha muita criatividade na época. Andava numa bicicleta também, teve uns que eu também na bicicleta, aí diferente depois de mais recente, que são em circos maiores, né, que a gente vê coisas que não é praticamente um palhaço, é um palhaço malabarista, na verdade, né? Não, a parte de dentro era toda de madeira, era toda de tablados, né, escadas de tablado, e o chão geralmente era cepilho, já enchia de cepilho, botava um tapete só vermelho, ou dependendo da cor da coisa, e um tablado em cima também forrado. Não tinha, era bem simples, não era nada de luxo. Muito iluminado, bastante iluminado. Era isso que tinha o circo antigamente. Sim. Aí fui em circos maiores também, que tinha até, teve uma vez um circo, aí eu já levei as meninas nesse circo. Um circo grande, tinha ali onde é a van agora, sempre parava o circo ali. E vieram circos grandes com aquela, que tem aquelas motos dentro, como é que é o Globo da Morte. Então esses elas assistiram, o Globo da Morte, tudo. Lá, uma certa hora, vinha também um palhaço entre um espetáculo e outro, para distrair o pessoal até enquanto eles arrumavam outra. Mas eu fui em diversos circos assim. Mas interessante é que esse circo não marcaram para mim. Não lembro, talvez porque estava por ser adulta já e tal, né? Os que marcaram mais para mim foram esses circos pequenos, onde eu admirava os palhaços, onde eu curtia mesmo. Eu queria ver palhaço. As festas, antigamente, boas eram as festas de igreja. Inclusive, meu pai, quando veio para cá, ficou presidente muito tempo da igreja do bairro São João. Foi na época dele que construíram a igreja de São João, que era de madeira ainda. E assim, nós tínhamos uma oficina, ele tinha uma oficina de móveis, fazia móveis, ali ele ajudou a fazer a igreja e os bancos da igreja, essas coisas assim, que essa era a nossa vida ali, porque a gente ia da igreja até a nossa casa, não sei quantas vezes por dia, e até montar a igreja, até inaugurar a igreja. Tinha as festas de São João que eram bem fortes, aquelas fogueiras cada ano fazia maior, então era muito boa. E aquelas festas que a gente namorava, que depois maior a gente namorava, era um evento que hoje em dia não existe mais. Tinha carnaval, o meu carnaval ia sempre no Grêmio ou na Vila. Eu tinha um padre meu que era presidente do Grêmio, foi presidente muitos anos no Grêmio. Aí eu era novinha, mas ainda ia com eles para o carnaval. À tarde tinha carnaval das crianças, quando eu já era criança ainda ia. Fui bastante carnaval, desde novinha acompanhei bastante carnaval. Onde eu nasci, onde eu me criei, foi uma evolução assim, fora de série. Eu acho assim, ó, que aquela vida que nós tínhamos ali, simples, mais pobres, ela espalhou, foi mais para os cantos, para os bairros. E ali ela formou um bairro mais de pessoas com maior poder aquisitivo ali. Que a gente vê que ali não tem muita casa muito simples. Tem ainda algumas pessoas que moram ali ainda daquela época. Outro dia encontrei uma pessoa e me reconheceu e disse que mora lá ainda. Mas tem muita, não conheço mais ninguém daquela rua ali. Na minha infância, o que é que eu tenho de lembrança muito boa da minha infância? Terno de reis, gente. Todo ano tinha terno de reis, a mamãe fazia. Naquele tempo eram as concertadas que eles faziam, né? Aqueles licores, então eles chamavam de concertada. Ela fazia licor de tudo que era cor. Então, porque os reis iam lá e faziam latas de bolacha, broa,
porque eles cantavam em tudo que é casa, chegavam numa casa, eles paravam, tomavam licorzinho, comiam doce, então era o que eles ofereciam para o pessoal do Terno de Reis. E eu me lembro muito de muito Reis, fandango, dancei fandango quando eu tinha 12, 13 anos, sabe? Então, porque eles iam nas casas fazer esses passeios, era muito interessante. Vocês não têm nem ideia do que é, porque vocês nunca, eu não sei se o Charles chegou a conhecer também, não, vocês são muito novos. A gente era uma coisa muito boa, era uma diversão que para velho, novo, criança, tudo. Então eram os fandangos, os ternos de reis. Eu, inclusive, recebi terno de reis aqui nessa casa. Porque os meus parentes, meus tios, eram conhecidos assim, Itajaí inteiro pelo terno de reis, navegantes, tudo assim. Então, quando eu vim morar nessa casa aqui, uns 3 ou 4 anos seguidos, natais seguidos, eu esperava o terno de reis aqui em casa. E eles vinham, a gente era ótimo, a gente acordar com o reis cantando na frente da casa, e a gente abria, porque eles não diziam o dia que vinha. Então, a gente sabia que era naquela época entre Natal e 6 de janeiro, né? Que era de reis mesmo. Então, a gente já ficava na expectativa. Quando eles cantavam ali na frente, ai, que alegria. E foi coisas que marcaram, aí recordava toda a minha infância. Eu assisti bastante filme do Mazzaropi, muito filme do Mazzaropi. Hoje em dia passa numa TV aberta, fechada ali, você que TV alguns filmes de Mazzaropi, quer dizer, hoje em dia a gente olha assim, vê tanta evolução no cinema, né? E então diz assim, como era pobre na época, né? Mas era bem interessante assim, a gente, meu Deus, adorava, passava um filme do Mazzaropi no cinema, todo mundo ia, não era na televisão, porque a gente nem tinha naquela época, era cinema mesmo, né? Então eu lembro que fui diversos filmes de Mazzaropi. Depois veio também, que eu achava era um palhaço também, porque eu vi filme também, o Anquito, Oscarito, eu passava no cinema, era difícil, ele enchia, fazia fila, fazia uma sessão, 2, 3, porque estava sempre cheio os cinemas. Na época tinha 2 cinemas aqui em Itajaí, né? Então, sempre quando não tinha num, tinha no outro, sempre tinha esses filmes assim e a gente não perdia, sempre ia. No cinema eu vi bastante palhaço. Era quando a gente via mais mesmo no cinema, porque era praticamente a diversão da gente. Era o que a gente fazia aos domingos, principalmente na adolescência, assim, era esse Lulus, que era o ponto de encontro, que a gente arrumava namoradinha, encontrar, ia cinema. Então, o que passava geralmente, a gente não se interessava muito por filmes de aventura, era o Cine Rex e o Cine Luz, mas tinha o Cine Itajaí também. Eu acho importante. Meu Deus, a alegria é importante sempre, né, gente? Sempre, sempre, é a coisa mais importante. Até para deixar mais leve tanta coisa de ruim que acontece, que a gente vê em televisão, em jornais, eu acho muito importante. Palhaço, acho que deveria até ter mais programas para as crianças. Eu acho isso, eu toda a vida achei muito bom, eu acho assim, ó, que é mais puro, uma brincadeira, um trabalho mais puro para conviver com as crianças, assim, né? Uma vida mais leve para eles. Então, sentiram um espírito de Itajaí nas falas da Dona Isabel? Eu senti. Deu para sentir um pouco mais da Itajaí de antigamente. E agora a gente segue o nosso caminho em busca do palhaço perdido.